Ô, Helena, e aí contribui, né, para essa discussão, pelo menos da discussão fiscal, é a questão do Tribunal de Contas da União liberar o governo para perseguir o piso da meta em 2025 e se comprometer com o centro só em 2026. A discussão toda, né, de aumentar a arrecadação, de buscar alternativas e tudo mais, acaba, né, sendo necessária, mas com essa liberação aí para esse ano, tem mais apreensão, gera mais apreensão. A minha percepção, e aí eu até gostaria de ouvir a sua opinião, né, é que o mercado fala tanto, né, na questão fiscal e que o governo vai precisar encontrar alternativas de arrecadação, isso e aquilo, mas que a gente deixa tanto para 2027 a resolução, ou pelo menos o enfrentamento desse problema, que essa discussão acaba ficando mais marginal nesse ano e até no ano que vem. O mercado fica, né, nessa percepção de deixar mais marginal e é 2027 o deadline, e se não for em 27 não tem mais jeito? É um pouco essa preocupação, essa percepção que eu tenho também. Até porque tem algumas coisas que justificam isso. Para 2025, tendo que perseguir o zero ou tendo essa banda de variação aí que o TCU libere, a gente já sabe que a gente vai cumprir a meta, porque vai ter um leilão de pré-sal, de excedente de pré-sal no fim do ano, e as receitas vão entrar no cálculo do arcabouço fiscal. Então, a gente sabe que a gente vai cumprir a meta. Claro que é melhor a gente precisar perseguir uma meta de menos 0,25% do que uma meta de zero. Para o governo é melhor, tem que ter menos arrecadação, é mais simples isso acontecer. Para 2026, a gente teria que perseguir uma meta de gerar um superávit de 0,25%. Então, já é uma meta muito mais difícil. Hoje, é uma meta real de acontecer, especialmente se a gente tiver lá o pacote de 100 bi. Mas é um ano eleitoral, e todo mundo sabe, Brasil, né, todo mundo sabe que no ano eleitoral a gente gasta mais, e talvez o governo consiga lançar mão de algumas medidas como novos leilões de pré-sal, como algumas medidas alternativas ao IOF, talvez aumentar IOF por decreto, que não é algo muito legal de se fazer em ano eleitoral, mas é uma possibilidade. Tem outra possibilidade que é aumentar o repasse de dividendo que as estatais fazem para o governo federal. Enfim, tem várias medidas ventiladas por aí que podem fazer com que a gente cumpra a meta em 2026, ainda que do jeito que a gente está cumprindo em todos os anos, né? Tentando tapar buraco sempre que chega no final do ano. E aí, quando chegar em 2027, sim, é o que o mercado está apostando mesmo. Quando chegar em 2027, aí é que são elas, porque aí já não tem mais eleição, aí talvez a gente tenha ou um governo de continuidade ou um governo novo. Se for um governo novo, me parece que as pressões para que alguma coisa mais estrutural do ponto de vista fiscal seja feita vão ser maiores, porque um governo de oposição seria, teoricamente, um governo mais reformista, então talvez tenha pressão para reforma administrativa, para repensar gastos de previdência, de INSS, coisas que a gente sabe que nesse momento não vão acontecer. Então é muito por conta disso que essa discussão fica mais para 2027, porque ninguém vai falar em apertar contas públicas, em cortar gastos na véspera de uma eleição, que é algo irreal de acontecer. Nenhum dos partidos, nenhum dos lados vai querer fazer isso, mas em 2027, de fato, a gente vai ter uma discussão mais séria sobre isso. Eu acho que é muito por isso que essa discussão fica um pouco mais para daqui a um ano e meio mesmo.